Um ponto já frontal é o seguinte, você tem ali uma indução artificial para uma função natural. Então já começa o problema na origem, né? Ou seja, já tem um problema na origem, ou seja, você se utiliza de um meio artificial, químico, neuroquímico, que vai alterar, né, essa química cerebral para poder induzir, produzir um efeito que naturalmente se dá, né? Ou estava se dando. Então qual é a consequência disso diretamente? Que você não reabilita a parte cerebral para poder produzir o sono natural. Você faz esse efeito aí de suplência por várias questões que se tem neuroquímicas, de neurotransmissores. Então é um recurso útil, é um recurso válido, é uma terapêutica legítima e válida, e muito válida em vários momentos, mas não deve ser a primeira, né? Não deve ser a linha de frente para todos os casos. Eu considero que o uso generalizado, desregrado, sem critérios de diagnóstico bem alinhados, pode causar, né? Geralmente tem causado, né, efeitos indesejáveis, né? Ou seja, aquela ideia, você não sabe o que é pior, é o problema ou a solução apresentada para resolver o problema, que para resolver um problema gera 10 outros novos problemas. Então o efeito multiplicador, o efeito de caos, né, digamos que assim. Então todo cuidado é pouco, né, como diz o provérbio popular. Então um ponto especificamente é não reabilitar, né, neurologicamente ali, bioquimicamente a parte cerebral. Então você faz um efeito ali de suplência, né, mas esse efeito de suplência ele teria que ter como base, né, como ter um suporte ali, um encaminhamento terapêutico, né, psicológico, né, psicologia clínica, para tratar ali das origens, né, e reconduzindo essa parte cerebral, ou seja, ir fazendo essa reengenharia de hábitos, né, para poder aquilo que é um uso pontual não acabar virando um uso crônico, né? O que muito se vê é isso, né? O uso pontual, que seria para uso pontual ali do medicamento tarja preta, por várias questões que fogem também do set ali clínico, psiquiátrico, às vezes por hábito da própria pessoa, por uma série de condicionantes pessoais, né, cognitivos, emocionais, acaba virando ali um uso crônico, acaba virando ali uma coisa que se quase que, digamos, se eterniza, né, vira o eterno bom companheiro, que não é bom companheiro, né, da pessoa ali, o uso de forma fora do padrão regular, né, clínico descrito. Então um outro, né, ponto de reconhecimento é desabilitar, né, digamos que assim, não reabilitar a parte cognitiva a produzir aquilo que naturalmente produziria. Bom, então é um critério aí. Um outro ponto aí, diretamente falando biologicamente, é você não de fato produzir o sono. Não há sono. Né? O que você tem é uma sedação. Você puxou a tomada ali da cerebral, né? Quando você puxa a tomada ali de um aparelho, né? Tá assim, você puxa a tomada de vez, ele desliga de uma vez. Computador, né? Não tem assim? Tem a ideia de você vai lá, menu iniciar, desligar, ele tem um processo de leva um tempo ali desligando, às vezes demora um pouco mais, né? Tá processando algumas coisas, salvar, não salvar. E você tem outra forma de desligar que é você puxa logo da tomada, ou então desliga logo no desligar. E aí que é que o técnico diz, olha, você está desligando dessa forma, vai dar problema aí no computador e tal. Claro, é uma analogia, é uma forma superficial e lúdica de fazer, né, comparativos aí, que é a ideia de que você não tem, na verdade, um sono, né? Você tem uma sedação, não cumpre ali as funções biológicas, né, neurais, cognitivas, de produzir toda a ciclagem N1, N2, N3, sono REM, N1, N2, N3, sono REM, toda aquela ciclagem ali não é feita. Mas a ideia de que o fato da pessoa estar parada ali de olhos fechados respirando não significa necessariamente estar dormindo no critério essencial da palavra dormir, né? Que é um estado, um comportamento, né, de estar ali em repouso, cumprindo o processo de anabolismo, né, produção de tecido. Você tem basicamente o catabolismo e o anabolismo. Então a vigília, né, você está acordado, ela acaba gastando os tecidos, né? Músculo, gordura, articulação, cartilagem, gastando tudo. Então é um catabolismo. O sono ele é um anabolismo, ou seja, ele produz tecido, ele reconstrói aquele desgaste, né, que
o dia a dia, o cotidiano aí trouxe, né? Aquela ideia das intempéries do cotidiano. E até funções cognitivas, né? De fazer a ciclagem NiONE2. Ela está muito mais associada a uma ideia de uma sedação. E aí lembrando bem, quando a pessoa está internada, né, em UTI, em alguns casos, né? Tem aquela ideia, não, está em coma induzido, né? Essa ideia de que existe um aparato ali químico, né? De uma série de princípios medicamentosos ali que, por critérios de recuperação, né, evitar que o corpo se desgaste mais com a vigília, induz ali ao coma, ali ao estado parado. Aquilo é quimicamente. Então, se a gente for pensar no medicamento tarja preta, de forma usado, assim, de forma desregrada, com automedicação, sem ter um critério ali muito profissional acompanhando, é como se você estivesse se induzindo a microcomas, digamos que assim, né? Você está se auto-induzindo a microcomas. Cada noite é um microcoma que você se induz na medida que existe uma indução química, né? Você está quimicamente dopado, você não está necessariamente dormindo. Então, assim, respondendo diretamente aí a pergunta, a gente pode pensar que não cumpre as funções biológicas da ciclagem inteira, né? Todos os ciclos que o processo de sono precisa passar para atender os critérios de ser um caráter reconstrutor de tecido, um caráter aí anabólico, né, de produção de tecido, reconstrução, né, de redes neurais, solidificação de memória, regulação de parte endócrina, né, que aí vai essa dinâmica toda aí dos hormônios, pensar o caráter revigorante aí de células, né, epiteliais, né, que é pele, né, enfim, toda a reconstrução aí do corpo biológico. Fazer os reparos, né? Regulação imunológica, né? Aí fala muito do GH, né? Que é o hormônio do crescimento, o pessoal de exercício físico e até o crescimento mesmo, né, da criança e do adolescente como um todo. É para você perceber, o recém-nascido, né? Ele dorme o tempo todo, né? Então, assim, não o tempo todo, mas grande parte do tempo, para que o sono cumpra a função ali revigorante. Sem contar a ideia da dependência, né? E que é justamente só conseguir fazer algo com o uso de uma substância, então só conseguir atender aí, começar a entrar em estado de sono com a ideia da dependência. Aí dependência tem a química, você tem a psicológica, né? Você tem efeito placebo, você tem efeito nocebo, enfim, não vou entrar muito nisso agora aqui. Mas é um universo, então, ou seja, existe muito mais coisas entre dormir e acordar do que pode julgar a nossa vã filosofia, digamos que assim. Então, eu acredito que, superficialmente falando, acho que é suficiente para a gente começar a ter o primeiro start, né, da primeira reflexão. Então, somente você sabe o quanto é desagradável, o quanto é sofrido, o quanto é angustiante todos os dias saber que não vai dormir, conviver com a insônia todas as noites. Se a partir desse momento aqui você quer aprender a como recuperar o seu sono natural, na descrição aqui do vídeo tem um passo a passo de como você pode acessar o método Sonos e começar agora. Então, te espero lá.